amados, aqui eu quero prosseguir com a explicação aqui pelas Escrituras da parábola contada por Jesus do trigo e do joio. O que representa o trigo eu já mostrei e o que representa o joio também eu já mostrei. O que é que acontece? O trigo também representa duas mensagens, o trigo e o joio. Hoje representa também duas mensagens, dois ensinos na terra. Uma mensagem é uma mensagem pura, que está sendo apresentada por poucas pessoas. Outra mensagem não é pura, que está sendo apresentada por multidões. Então, eu quero que você acompanhe comigo para que você creia no que está escrito. Não somente no que eu estou lhe mostrando, mas vai pelas Escrituras. Creia na palavra de Deus, porque Jesus usou aquilo que está escrito e nós temos que usar o que está escrito. Então, aqui diz aqui, meus amados, vem para o verso 36. Mateus capítulo 13, verso 36. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram explicação. Explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos pediram para Jesus explicar. Olha o que ele disse. Quem disse foi Jesus. Olha o que ele disse aqui no verso 37. Olha. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O filho do homem é ele. O filho do homem é ele. Semeou a boa semente. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Olha aí. E a boa semente são os filhos do reino. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Certo? O joio são os filhos do maligno. São os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Está vendo? Mateus capítulo 13, do 36 ao 39. Então, hoje o joio existe. O mundo está aí, o trigo também existe. E aqui no mundo estão os filhos do reino, que foi semeado pelo Filho do Homem. E aqui no mundo também estão os filhos do maligno, os filhos do diabo. É isso que diz a palavra de Deus. Tá, meu amado? Então, qual a possibilidade que existe de um filho do diabo se tornar filho de Deus? Muita possibilidade. Muita. Por isso que Jesus veio, justamente para aniquilar as obras do diabo. Você está entendendo? Quando Jesus está falando que veio aniquilar as obras do diabo, porque tanto os filhos de Deus quanto os filhos do maligno, eles são conhecidos pelas suas obras, pelos seus frutos. Jesus disse: pelos seus frutos conhecereis a árvore. Não é verdade? Não existe uma árvore boa para produzir um fruto ruim. Jesus falou. Não existe uma árvore ruim para produzir um fruto bom. Você não pode colher uvas de ervas daninhas. Ele falou. Não pode. Uva produz uva. Carrapicho produz carrapicho. Você está entendendo? Então, o que acontece? Os filhos do maligno, eles têm as suas obras. E essas obras são as obras do maligno. Entende? É o engano. É a
enganar, de trapacear, de golpear. Tantas coisas, atos malignos do inimigo. Certo? Mas já os filhos de Deus, os filhos do reino, o trigo, ainda que ele foi no passado filho do maligno, mas quando ele se converte, se arrepende e se converte, se torna uma nova criatura, um novo ser, com novas atitudes, com nova visão da vida, com novo amor no coração. Ele recebe o Espírito Santo e agora ele procura se limpar e se purificar cada dia. Agora, é como diz aqui a palavra de Deus, tem que entrar pela porta do aprisco. O aprisco que Jesus falou é o aprisco dele. Ele tinha um aprisco com 12 apóstolos. Ali foi o início do seu aprisco. Né? 12 apóstolos, depois teve uma multidão de discípulos que seguiu depois. Então, esse aprisco era dele. Mas o aprisco, existem outros apriscos que ele disse aqui, ó, João capítulo 10, verso 16. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Olha o que ele disse aqui, ó. João capítulo 10, verso 16. Ele diz bem assim, ó. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O aprisco dele, mas os apóstolos. Não são. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Você já percebeu que hoje essa palavra está sendo dita por todas as pessoas que há na terra um só rebanho e um só pastor. Mas esse rebanho está dentro de qual aprisco? Você pode até estar fazendo parte, meu amado, desse rebanho. Mas esse um só rebanho que tem na terra hoje, ele não entrou pela porta, não, que é Cristo não. Ele foge do batismo em nome dele. E agora? Que aprisco é esse? É o aprisco de Jesus? Pois é. Eu não estou falando de mim. Não tenho autoridade para nada disso. Estou falando o que está escrito. A Bíblia está dizendo que esse rebanho que existe na terra, não aceita entrar pela porta, que Jesus disse que é ele, e a porta é o batismo em nome dele, para fazer parte dos seus seguidores, dos seus discípulos. Todo mundo diz que é discípulo de Jesus, mas não quer entrar pela porta, que é ele não. Para morrer com ele, conforme o que está escrito aqui no livro de Romanos, aqui, ó. Romanos no capítulo 6. Romanos aqui no capítulo 6. Vem comigo aqui, ó. Que aqui a Bíblia tem que mostrar para todos nós. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Está vendo? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de se assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova com ele. Ah, não. Eu sigo a Jesus, mas me batizar em nome dele? Então, meu amigo, você que está dentro de uma religião, você tem que estudar a Bíblia. E se você não quiser ser salvo, fique aí dentro. Não tem problema. Você não vai me ferir em nada. Agora, você vai se perder. Você vai se perder porque a Bíblia está afirmando que não há outro nome debaixo do céu que você possa ser salvo. Atos 4, verso 12. Não há outro nome. Você foi batizado nesses 3 nomes aqui, são títulos, certo? São títulos.
aceita entrar pela porta, que é Jesus, no batismo. Você não aceita, não. E quando Jesus, lá, a mãe de João e Tiago veio até Jesus e disse assim: Senhor, eu quero te pedir para que os meus 2 filhos, sendo um à tua direita e outro à tua esquerda. Ele disse: não posso fazer isso, não. Não, isso aí é só o Pai. Agora, vocês poderão beber do meu cálice e vocês poderão também passar pelo batismo que eu estou prestes a passar. Eles disseram, todos eles que estavam em volta, os apóstolos, sim, podemos. Então, beber o cálice de sofrimento de Jesus, certo? Passar pelo sofrimento dele, perseguição que ele passou, rejeição. Os fariseus e os judeus andavam sempre no pé para querer matá-lo. Ele vivia sempre assim, saía do meio dele, ele estava secando para pegar ele numa coisa para poder matar ele, jogar ele espedeira abaixo. Sofrimento. E o batismo que ele iria passar era a sua morte na cruz. Que quando a gente vai batizar, a gente morre para o pecado, para as práticas desse mundo, morrendo com ele. E ressuscitando com ele novidade de vida, para viver agora sem aquelas práticas, com práticas diferentes. Porque o batismo representa 3 coisas: morte, ressurreição e sepultamento. É sepultado, simbolicamente, os pecados. A gente morre para as práticas que a gente praticava antes, agora é prática nova, certo? Digna de filho de Deus. E ressurreição espiritual, para viver agora em novidade de vida com Cristo. Se tira ele disso aí, coloca esses outros nomes aqui, eu fui batizado nesses nomes também. Mas eu não sabia. Talvez também você não saiba. Mas quando eu fiquei sabendo, eu procurei fazer a correção. E procurei as igrejas, as religiões, e ninguém fazia esse batismo. Como é que estão seguindo Jesus e não tem ninguém para fazer esse batismo? Eu entrei em contato com São Paulo, e lá me indicaram aqui em Goiânia. Quase 500 pessoas aqui em Goiânia, que descobriram também isso aí. E tinha feito um grupão grande de gente, não tem placa, não tem nome de religião, não tem nada, mas que congrega todo o movimento como se fossem casas uns dos outros, como pão junto, igual no passado lá. Fui batizado, depois então me tornei batizador de outros que precisou lá no interior da Bahia, que também não tinha. Mas eu já era habilitado, batizado e fui fazer o serviço do Senhor. Então, meus amados, a vida é assim, você tem que fazer mudanças. Você tem que fazer mudanças de acordo com a palavra de Deus. Hoje estou aqui, não fiz mais mudança nenhuma, porque o que está aqui na palavra é que eu estou procurando cumprir. O que eu vejo aqui está tudo ordenado, graças a Deus. Tá, meu amado? Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Que Ele ilumine a sua mente cada dia. E você não fique na mesmice. Saia da multidão, meu amigo. Vem estudar a Bíblia. Acompanhe meus vídeos aí na internet, no YouTube. Digita o meu nome lá e procure meus vídeos. Lá tem profecia que vai abrir os teus olhos. Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus.